Olá pessoal, eu sou a professora Josiane Brandão aqui do canal Joeli Crochê e na aula de hoje eu trago para ti essa linda saída de praia. Olha só, com esse detalhe nas cores do arco-íris, o bico em V e franjas, tá? Ficou a coisa mais linda, tá? Foi feito com fio charme na cor natural e as cores aí do arco-íris. Essas cores aí podem mudar também, tá? Eu escolhi essa sequência, mas pode ser qualquer. Eu já fiz outras cores e fica belíssimo também mudando as cores, fazendo cores aleatórias. Mudando aqui a cor do cru para preto, por exemplo, ficou lindo. Eu vou te mostrar a foto lá no final, tá? Então, espero muito que tu goste da videoaula. Se gostar, curte nosso vídeo que ajuda bastante o nosso trabalho, compartilha com as amigas e bora para a aula. Então, meninas, para fazer a nossa saída de praia, eu escolhi aqui o fio base, sendo o fio charme, tá? Na cor natural, número 20. Então, eu achei aqui que ficou bem bacana a cor principal ser uma cor clara. Também pode ser com a preta, no final do vídeo eu vou te mostrar uma preta que eu fiz, tá? A preta com motivo de arco-íris também no centro. E vou usar sobras de fios nas cores do arco-íris, tá? Então, eu usei aqui essas sobras, tudo é charme. Pode ser charme ou pode ser a bela também, tá bom? Também combina bem. Então, olha só, eu usei aqui o roxinho, o azul escuro, o azul claro, o verde, amarelo. Eu usei na outra saída um amarelo ouro, mas eu não tinha agora para gravar para vocês, eu usei esse aqui. Mas é amarelo também. Laranja e vermelho, tá? Então, essas cores, eu escolhi as cores do arco-íris. Se tu quiser escolher outras cores, também não tem problema. Quer fazer outra combinação, um tom sobre tom, tons de laranja, tons de verde, tons, sei lá. Vai ficar lindo de qualquer jeito, tá? Então, eu chamei ela de saída arco-íris porque eu escolhi as cores do arco-íris, mas isso não é uma regra, tá bom? Além disso, eu vou usar esses materiais aqui, ó. Eu vou usar fita métrica para marcar a distância do ombro. Eu vou usar aqui duas agulhas. Por que eu vou usar duas agulhas? Porque eu vou usar pontos vazados e vou usar pontos cheios. Então, dá uma pequena diferença se a gente usar a mesma agulha para fazer ponto cheio. Ele fica um pouquinho empapado, então eu vou preferir, quando eu for tecer o ponto cheio, eu vou preferir usar a agulha 3. E quando eu for fazer o ponto vazado, eu vou usar a agulha 3,5. Eu achei que assim ficou bem melhor, tá bom? Se tu quiser usar só uma agulha, usa. Eu já fiz usando só uma agulha, mas eu prefiro usar as duas, tá bom? Uma tesoura para os arremates, marcadores, agulha de tapeceiro para fazer a finalização e cola pano, né? Para colar aquelas pontinhas, tá bom? Então, é esses materiais que a gente vai usar. Eu vou começar aqui com a agulha número 3, tá? Porque é o pescoço, ele não precisa ficar muito aberto. Eu vou usar aqui a agulha 3 e vou fazer uma correntinha com um total de 180 correntinhas, tá? Então, vou lá fazendo 180 correntinhas. 1, 2, 3, 4, até completar 180. Já fiz aqui as 80 correntinhas, então, olha só. Não é obrigado tu usar a agulha que eu tô usando a agulha 3, tá? Não é obrigatório, caso tu não tenha agulha 3 e quiser usar uma agulha menor ou não está acostumado com uma agulha grande, pode usar uma menor. Então, eu medi para ti na fita métrica, essa corrente aqui, ela ficou com 90 centímetros aproximadamente, tá? Se a tua não ficou com 90 centímetros, ficou com mais ou com menos, tu vai ter que fazer uma redução de 4 correntes ou um aumento de 4 correntes. Se quiser maior, 4 correntes a mais, 4, 8, 12 múltiplos de 4. Se quiser menor, caso teu tenha ficado muito grande, teu ponto muito frouxo, tu faz menos 4, menos 4, menos 4, tá? Então, eu fiz, por exemplo, 180. O teu não chegou no tamanho. Aí, tu queres maior. Então, tu vai aumentar 4. Aí, ainda não deu, mais 4. Ainda não deu, mais 4, entendeu? Então, vai fazendo de 180, 184, 188, até dar o tamanho desejado, tá? Então, agora vamos fechar. Isso aqui é o pescoço, só que ele vai ficar um pescoço aberto, em forma de V, tá? Então, por isso que é grandão assim. Então, vou passar aqui a corrente toda para um lado só e vou fechar em círculo. Prontinho. Fechar aqui o último no primeiro com um ponto baixíssimo. Pronto. Vou subir aqui eu vou fazer ponto alto alongado, tá? Então, vou continuar com a agulha 3 por enquanto. 1, 2, 3, 4... 4, ele vai valer um ponto alto alongado e faço mais uma correntinha. E aqui eu vou pular uma corrente de base, na próxima eu vou fazer um ponto alto, ó. Ponto alto alongado. Tiro só um, laço, tiro 2, laço, tiro 2, tá? Vou trabalhar com este ponto. Uma correntinha, pulo uma corrente de base, na próxima passo o fio pra frente, laço, tiro 1, laço, tiro 2,
laço, tiro 2, tá? Então, eu quero que ele fique um pouquinho mais alto do que o ponto alto normal. Uma correntinha, pulo 1 no próximo. Eu vou fazer isso até que eu complete um total de 43 pontos altos, ó. Contando com a correntinha aqui, 1, 2, 3, 4, eu quero um total de 43. Então, fiz aqui, ó, os 43 pontos altos separados por uma correntinha, tá? 43 contando com aquelas primeiras correntinhas que eu subi. Então, vou fazer a minha correntinha de separação. Agora, eu vou pular 2 correntinhas e na terceira eu vou fazer um leque com 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos, tudo no mesmo espacinho, na mesma corrente, tá? Então, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, tudo no mesmo lugar. Pronto, fiz um leque. Faço uma correntinha, pulo de novo, 1, 2, na terceira, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma corrente de base, na próxima, faço um ponto alto. E agora eu vou ficar fazendo isso até eu fazer mais 43 pontos altos, tá? Pula 1, no próximo ponto alto. Então, já tenho aqui 3 pontos altos depois do leque, ó. Tá? Então, completa lá os 43. Então, fiz aqui mais 43 pontos altos, fiz uma correntinha e vou fazer aqui, vou pular aqui 2 correntinhas e vou fazer o meu Vzinho, tá? Meu leque. Um ponto alto, mais um ponto alto, 2 correntinhas no mesmo espacinho, 2 pontos altos. O meu leque é todinho na mesma corrente, tá? Faço uma correntinha e prendo aqui 1, 2, 3 na quarta corrente. Pronto. Então, isso aqui é o pescoço, tá? Deixa eu te mostrar aqui mais ou menos como é que vai ficar. Isso aqui vai ficar de um lado, isso aqui vai ficar do outro. Mais ou menos isso aqui, ó. Tá? O pescoço. Agora, a gente vai continuar tecendo por 5 carreiras iguais, tá? Com a mesma cor, sem mudar a cor, nada. Então, eu vou aqui caminhar para dentro do meu espacinho, ó, de corrente. E vou subir com 4 correntinhas para valer um ponto alto alongado e mais uma correntinha para valer o espaço. No próximo espaço, já vou fazendo aqui ponto alongado. Então, eu vou trabalhar dentro dos espacinhos, tá? Não em cima dos pontos. Uma corrente, próximo espacinho, ponto alto. Uma corrente, próximo espacinho, ponto alto. Então, a gente vai ficar fazendo isso até chegar no último espacinho, antes do leque. Certo? Antes do leque, lá a gente vai ficar fazendo apenas ponto alto e correntinha. Então, terminei aqui meus pontos altos, eu cheguei aqui no último espacinho antes do leque, ó. Então, fiz um ponto alto, fiz uma corrente, dentro do leque eu repito o leque, tá? Então, vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Então, eu repeti o leque. Faço uma correntinha, vou no espacinho e agora eu sigo fazendo ponto alto, correntinha, até o próximo leque. Então, fiz aqui também o último ponto, no último espaço, fiz uma correntinha e vou repetir o leque também sobre o último leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço uma correntinha de separação e aqui o último espaço já foi feito, ó. Aliás, não, ainda tem um aqui. Vou fazer aqui o último ponto. Faço uma correntinha e prendo aqui na quarta correntinha do início. Então, tá ficando assim, ó, tá? Então, aqui a gente teve um aumento, tá? Então, o início e o final de carreira sempre vai ser igual, ó. Tu vai caminhar para o espaço seguinte com ponto baixíssimo, vai subir com 5 correntes, 2, 3, 4, 5, por que 5? Porque 4 é para fazer o ponto e 1 é para fazer o espaço. E no próximo espaço já vai fazendo aqui ponto alto, corrente, ponto alto, tá? Fez todos os pontos altos, chegou aqui no leque, faz a repetição do leque, faz teu último ponto alto aqui, faz o leque aqui, começa de novo fazendo os pontos altos, começando logo aqui, segue fazendo ponto alto, correntinha, repete o leque, faz mais um ponto alto aqui, fecha a tua carreira e começa tudo de novo. Eu preciso de 5 carreiras iguais a essas, tá? Fazendo desse jeito aqui. Então, 5 carreiras e eu já volto. Então, fiz aqui as 5 carreiras, ó. 1, 2, 3,
4, 5. Conforme eu vou fazendo as carreiras, o início da carreira acaba andando um pouquinho para frente, porque a cada carreira que a gente gente vai pro espaço à frente, né? Então, eu vou contar para ti quantos pontos altos eu tenho entre um leque e outro nessa fase do trabalho. Então, eu contei aqui, ó, entre um leque e outro, entre esse leque e o leque que tá aqui do outro lado, deu 47 pontos altos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, até o próximo leque dá 47 pontos altos. A mesma quantidade de pontos altos que tem desse lado, tem que ter do outro lado, para poder ficar do mesmo tamanho, tá? Então, fiz aqui a minha última correntinha, ó. Vou finalizar aqui, ó, 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Vou cortar meu fio agora, fazer mais uma correntinha aqui para poder arrematar. Vou cortar o fio, porque agora vem a primeira cor do arco-íris, tá? Eu vou colocar aqui a cor vermelha. Então, eu vou puxar aqui e vou amarrar aqui o meu vermelho. Eu vou fazer aqui um nó, que eu já ensinei aí no vídeo, tá? Vou deixar aí embaixo nos comentários o link para esse nó aqui, que ele não desmancha. E ele é legal para quando a gente vai fazer troca de cores, ó. Então, o que tá preso no trabalho vai por cima, o outro aqui gira. E depois ele volta por cima novamente e agora é ele que passa aqui por dentro, tá? Ele tá explicado direitinho lá no vídeo, tá? Quem não souber fazer, é só ir lá. É bom ele porque a gente corta, ó, puxa, não solta de jeito nenhum. A gente corta bem rente ao nó. Depois é só passar um pouquinho de cola aqui, dar uma giradinha e aí não tem arremate pro final, tá? Então daqui, ó. Aqui essa carreira agora eu vou fazer ela toda fechada, tá? Então, daqui eu vou subir com 1, 2, 3, 4 correntinhas e já vou aqui pro espaço fazer um ponto alto. Então, agora não tem corrente, é só ponto alto. Então, sobre o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Próximo espacinho, ponto alto. Próximo ponto alto. Então, eu vou fazer ponto no ponto, ponto no espaço, ponto no ponto, ponto no espaço, sempre fazendo pontos alongados, tá? Aquele pontinho que tira 1, tira 2, tira 2. Vou fazer aqui até chegar lá no leque. E aí eu volto para te explicar o que a gente faz lá no leque. Então, cheguei aqui no leque, eu fui fazendo ponto no ponto, ponto no espaço, cheguei aqui no último espacinho onde eu fiz já o ponto alto, tá? Então, aqui sobre esses 2 pontos, eu vou fazer 2 pontos também, ó. Faço o primeiro, faço o segundo e dentro do espaço aqui, do meio do leque, eu vou fazer mais 2 pontos. 2 correntinhas, ainda dentro do espaço no meio do leque, faço mais 2 pontos. Faço um e faço o outro, todos no meio do leque, tá? Na verdade, o que eu fiz foi outro leque, ó. E nos próximos 2 pontos aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer o primeiro, sobre o próximo, vou fazer o segundo. E agora, eu vou seguir fazendo, dentro do espaço eu faço um ponto. Sobre o ponto, eu faço também um ponto. Dentro do espaço faz o ponto, sobre o ponto também faz o ponto. Então, fazer isso até chegar no próximo leque. É uma carreira toda fechada, ela não tem buraquinhos. Então, olha só, eu fiz todos os pontos altos no espaço, ponto alto no ponto, né? Cheguei aqui no outro leque, ó, fiz os 2 pontos em cima dos 2 pontos do leque, fiz mais 2 no espaço, 2 correntinhas, mais 2 no espaço, ou seja, repeti o leque inteiro aqui dentro. Depois eu fiz 2 pontos aqui sobre os 2 pontos do leque e segui fazendo a mesma coisa, tá? Então, aqui eu fiz a mesma coisa que eu já havia feito do outro lado. Então, eu fiz aqui todos os pontos fechadinhos, no último espacinho tem um ponto alto e nessas correntinhas aqui, ó, eu tenho as outras correntinhas. Então, eu vou na quarta correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e vou cortar essa cor e vou trocar a cor agora. Agora eu vou prender aqui um fio laranja, tá? Que na sequência aqui das cores do arco-íris, a cor é laranja. Já troquei aqui a minha cor, já amarrei aqui, ó, o fio laranja. Vou puxar aqui uma correntinha, 1, 2, 3, 4.
Se tu achar que tá ficando muito alto as 4 correntes, faz só 3, tá? Então, subi aqui as 4 e agora eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, um ponto alto para cada... A altura da corrente tem que ser a altura do ponto, tá vendo? As minhas 4 correntes ficam da altura do meu ponto. Então, se o teu tá ficando muito alto as 4 correntes, faz só com 3. Então, vou fazer aqui um ponto sobre cada ponto. Ponto sobre cada ponto de base até chegar no leque. Quando chegar no leque, eu volto para te mostrar. Então, cheguei aqui no leque de novo, ó. Então, faço até o último ponto. E dentro do leque, faço 2 pontos. Sempre que a gente passar por aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Faz até o último ponto. Dentro do leque, faz mais 2 pontos. 2 correntinhas. Volta dentro do leque, faz mais 2 pontos. E agora é só fazer ponto sobre ponto. Ó, ponto sobre ponto. Não tem corrente nem nada. O único lugar que tem corrente nessa carreira é aqui, ó, no meio do leque que vai ter essas 2 correntinhas, tá? O resto é tudo só ponto sobre ponto. Então, quando a gente passar aqui, vai fazer tudo de ponto. Chegou aqui no outro leque, faz os 2 pontos aqui, depois faz mais 2 aqui dentro, 2 correntes, mais 2 e segue fazendo ponto sobre ponto, tá? Então, vou voltar contigo lá no finalzinho da carreira. Então, cheguei aqui no fim da carreira, ó. Passei aqui pelo leque, fiz a mesma coisa que eu fiz lá no outro leque, fiz ponto sobre ponto. Fiz aqui meu último ponto, vou fechar aqui na 4ª correntinha, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Agora, a gente vai cortar esse fio e vai colocar o amarelo, só que a gente vai fazer uma contagem agora. Pronto, fechei então a carreira vermelha e a carreira laranja, eu fiz a volta completa, tá? Nas próximas carreiras eu não vou mais fazer a volta completa, vou te mostrar aqui na outra peça como é que vai ficar. Então, olha só, tá aqui a nossa pecinha. Então, nas 2 primeiras carreiras, tá vendo? Eu fiz aqui a volta inteira. Só que agora, eu só vou fazer de um determinado ponto, vou fazer o leque até um determinado ponto, tá vendo? A gente vai fazer a contagem direitinho, ó. Vai só um pedaço e depois o outro pedaço. Então, a gente não vai mais fazer a carreira inteira, tá? A gente vai fazer primeiro uma frente, depois a gente vai fazer a costa, tá bom? Já te mostrar como é que a gente vai fazer essa contagem. Então, olha só qual foi a contagem que eu fiz, tá? Tá aqui a marcação. Eu acabei de fazer 2 carreiras, fazendo a volta completa, tá? Uma vermelha e uma laranja. E agora, eu fiz a seguinte contagem, ó. Do centro do leque até onde tá o marcador, tem 37 pontos, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até dá 37. O 37 é esse aqui. E eu coloquei o marcador no 38. Certo? Porque eu vou fazer 37 pontos, eu não quero colocar o marcador no ponto que eu ainda vou fazer, tá? Então, esse é o 37, eu coloquei o marcador no 38. Do mesmo jeito, eu fiz do leque para o outro lado, ó. Então, eu contei aqui 37 e coloquei o marcador no 38. No outro lado, a mesma coisa, tá aqui o leque, contei aqui 37 e coloquei aqui o marcador no 38. Para cá também a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer agora carreiras que só vão deste marcador até esse outro aqui, do mesmo lado, tá? A gente não vai passar para a parte de trás. Vou colocar aqui outra cor para a gente começar essa carreira. Então, vou prender aqui o meu fio, agora a minha cor vai ser amarela, tá? Não vou prender onde está o marcador, tá? Vou prender no próximo, por isso que eu deixei ele livre aqui para poder trabalhar com ele direitinho. Prontinho. Vou subir aqui com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e vou fazer agora ponto alto sobre ponto alto até eu chegar no leque, não, até eu passar do leque, até eu chegar no outro marcador, tá? Porque quando chegar no leque a gente vai fazer sempre a mesma coisa. Então, eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto até eu chegar no outro marcador, mantendo lá o que eu estava fazendo no leque, tá? 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos e seguir fazendo ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui 37 pontos até o último ponto. Depois eu vou fazer 2 no leque, 2 correntes, mais 2 no leque e vou fazer mais 37 pontos até chegar aqui no marcador, tá? Quando chegar aqui no final eu volto. Então, cheguei aqui no final, ó. Então, fiz aqui o primeiro ponto depois do marcador. Então, fiz os 37 pontos, fiz aqui o leque, tá vendo? Fiz mais 37 pontos, fiz os 36 na verdade.
Vou fazer agora o 37. Não vou fazer ponto no ponto do marcador, vou fazer mais uma correntinha e cortar esse fio. Prontinho. Como eu não quero que essa parte aqui fique do avesso, eu não vou amarrar meu fio aqui. Eu vou amarrar meu fio aqui no mesmo lugar onde eu comecei a outra carreira, tá? E agora vem a cor verde. Então, vou amarrar meu fio aqui na quarta correntinha, ó. O fio verde. E vou subir com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E vou fazer aqui ponto sobre ponto até chegar lá no leque. Faço o leque e continuo fazendo ponto sobre ponto até o último ponto na carreira amarela, tá? Então, eu tô trabalhando aqui só um lado da peça. Não tô trabalhando aqui os dois lados. E o que fizer na frente vai ter que fazer na costa, tá bom? Então, é só fazer aqui ponto sobre ponto até eu chegar aqui no último ponto amarelo. Quebra o fio, volta pra cá, amarra a nova cor, segue fazendo ponto sobre ponto até chegar na última cor, tá? A sequência que a gente vai fazer é essa sequência aqui, que é a sequência do arco-íris, ó. Então, eu fiz as duas carreiras, a laranja e a vermelha, né? Passando direto, ó. Passando aqui direto pra cima do ombro. E agora eu tô fazendo essa parte aqui que só fica até um determinado ponto. Então, eu fiz a carreira amarela, comecei a verde, depois tem azul claro, azul escuro e o roxinho, tá? Então, eu vou fazer aqui todas as carreiras e volto contigo pra gente iniciar o outro lado, mas o outro lado é a mesma coisa que tem que fazer, tá bom? Então, fiz aqui todas as minhas 7 carreiras, ó. As duas que eu passei direto e as outras 5 que eu fiz só até aqueles 37 pontos, tá? Então, o que vai acontecer agora? Eu já fiz todas as carreiras, eu vou passar pro outro lado e vou fazer a mesma coisa. Como eu já botei o marcador aqui, marcando os 37 pontos e marquei aqui no 38, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou pegar o meu fio amarelo e vou prender no pontinho aqui logo depois do marcador, no pontinho 37. Vou amarrar meu fio e vou começar a carreira igualzinho como eu comecei a outra, com 3 correntinhas. Então, 4 correntinhas, né? 1, 2, 3, 4. E vou fazer aqui ponto sobre ponto. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá? As 5 carreirinhas na mesma sequência até eu chegar na carreira roxinha. Tá vendo? Então, eu vou fazer aqui essas 5 carreiras aqui do outro lado e volto pra gente continuar o trabalho, tá? Então, meninas, eu já fiz aqui todas as carreiras, tá? As duas que passaram direto, mais as 5 dos dois lados, tá? Terminei aqui todos os dois no roxinho. Agora eu vou voltar pro cru e vou fazer mais 3 carreirinhas, tá? Mas não de ponto cheio, a gente vai fazer carreirinhas vazadas, iguais a essas aqui do início. Então, vou prender aqui meu fio, olha, bem no cantinho da carreira roxa. Vou fazer aqui um nozinho. E vou subir aqui com 3 correntinhas. 1, 2, 3. No ponto seguinte, eu já faço um ponto alto, ó. Um ponto alto alongado, tá? Pode subir com 4 correntinhas também. Uma correntinha, pulo um ponto daqui na base, no próximo ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto da base, no próximo ponto alto. Então, sigo fazendo esse ponto aqui. Ponto alto, correntinha, sempre pulando ali um pontinho na base, pra ficar assim como no início, ó, tá? Até eu chegar aqui no meu leque, tá? Quando chegar aqui eu volto pra te mostrar o que é que tem que fazer lá. Então, fiz aqui, ó, ponto alto, correntinha, até que eu cheguei aqui bem pertinho do meu leque, ó. Faço a última correntinha, vou pra dentro do espacinho e faço 2 pontos altos aqui dentro, ó. Faço um, no mesmo espacinho faço mais um. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Na verdade, eu tô fazendo um leque aqui dentro, certo? 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Faço uma correntinha, então, olha só. Aqui, o último pontinho aqui, ó, não tem nada sobre ele, tá vendo? Do penúltimo ponto, eu já fui direto para dentro do espaço. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou pular o primeiro ponto e já vou direto no segundo ponto. Que é para poder eu chegar do outro lado com a mesma quantidade de pontos. Vendo que desse lado ficou igualzinho desse outro lado. E agora é só seguir fazendo. Correntinha, pula um, faz um ponto alto no próximo. Correntinha,
pula um na base, no próximo ponto alto. E aí vai fazendo isso até o final da carreira. Então já fiz aqui meus pontinhos, ó, fiz um ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, cheguei aqui no penúltimo ponto com um ponto alto. E no último ponto faço mais um ponto alto. Então fica 2 pontinhos assim, um pertinho do outro, assim como no início eu iniciei com 2 pontinhos próximos, ó. Agora eu vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. No próximo espacinho aqui vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, ponto alto. Vou fazer isso até chegar lá no meu leque. Então, cheguei aqui no leque, ó. Fiz o último ponto no último espaço, faço uma correntinha e repito aqui o leque dentro do leque. Então, faço um ponto alto, mais um ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. Então, fazendo aqui leque sobre leque, tá? Vou fazer aqui uma correntinha, vou no próximo espacinho aqui, fazer ponto alto. Então, faço uma correntinha, próximo espacinho, ponto alto, e agora eu vou fazendo isso até o final da carreira. Então, cheguei aqui no fim da carreira, vou fazer uma correntinha, vou no último espacinho aqui, faço mais um ponto alto, faço uma correntinha, e na última correntinha aqui, ó, na terceira corrente, contando de baixo para cima, 1, 2, na terceira, eu faço mais um ponto alto. Então, finaliza a carreira assim, ó. Vou subir com 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto logo no primeiro espacinho, ó. Eles vão ficar 2 pontos altos juntinhos. Essa já é a terceira carreira, tá? Uma correntinha, próximo espacinho, ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, ponto alto. E agora eu vou fazendo ponto alto, correntinha até lá no leque novamente. Então, fiz aqui meus pontinhos até chegar no leque, faço uma correntinha e dentro do leque repito o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo espacinho, mais 2 pontos altos. Então, faço sempre aqui sempre vai ser leque sobre leque, tá? Não vai ter mudança nenhuma. Próximo, uma correntinha, próximo espaço, ponto alto, e vou assim até o final da carreira. Então, cheguei aqui no fim da carreira, ó, faço uma correntinha e no espacinho vou fazer um ponto alto. Vou contar aqui 1, 2, na terceira correntinha aqui eu faço um ponto alto. Agora eu vou cortar esse fio e vou fazer a parte de trás. Vou cortar aqui. Na parte de trás, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vai prender o fio aqui no cantinho, vai fazer as 3 carreiras, porém a gente não vai cortar o fio, tá? Então, eu vou fazer aqui minhas 3 carreirinhas e já volto. Então, já fiz aqui o outro lado, ó. Fiz as minhas 3 carreiras e terminei aqui com 2 pontinhos juntinhos, tá? Vou subir aqui com 3 correntinhas e nessa carreira agora eu vou emendar a frente com a costa, tá? Agora eu já vou fazer uma carreira circular. Então, fiz 3 correntinhas e já vou aqui pegar a parte de trás. Deixa eu arrumar aqui para te ver. Aqui é a parte da costa. E aqui é a parte da frente. E aqui é onde eu tô tecendo, ó, a parte da frente. Vou pegar aqui a parte da costa, ó, e vou fazer um ponto alto aqui na terceira correntinha, bem na pontinha lá, bem no cantinho. E vou fazer aqui um ponto alto. Ficou assim, quase que um V ao contrário, tá vendo? Ficou assim, um pra cá e um pra lá. E agora eu vou fazer uma correntinha e vou seguir fazendo. Eu pulo esse ponto, vou direto pro espacinho e fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, próximo espacinho, ponto alto. Corrente, próximo espacinho, ponto alto. Então, eu vou fazer isso, vou fazer a sequência normal, vou fazer o meu leque quando eu chegar aqui no meio, vou fazer normal e quando eu chegar aqui no próximo cantinho, eu volto para te mostrar o que é que tem que fazer. Então, olha só, iniciei minha carreira aqui, onde eu fechei aqui, ó, um lado no outro. Fiz aqui os meus buraquinhos, fiz o meu leque, fiz os meus buraquinhos e já tô aqui no outro canto, tá vendo? Vou fazer aqui uma correntinha. Vou prender aqui vou fazer um ponto alto no último ponto. Não vou fazer correntinha, tá? Assim como lá no início também eu não fiz, né? Na verdade, eu fiz 3 correntinhas que valeria o ponto alto. Não fiz corrente entre um e outro. E agora eu vou prender aqui, eu vou fazer um ponto alto aqui, bem no cantinho da parte de trás, tá?
Então, olha só, final da parte da frente aqui, final da parte de trás, o início, na verdade, da parte de trás aqui. Então, eu vou pegar essas correntinhas e vou pegar essa correntinha aqui de cima para fazer um ponto aqui. Ficou de novo, ó, parecendo um Vzinho invertido, ó, um pra cá e um pra lá, tá vendo? Vou fazer uma correntinha aqui, vou pra dentro do espaço, fazer o ponto alto. Aí, corrente, próximo espacinho, ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo meu padrão de pontos normalmente, passando pelo leque, faço outro leque. E quando eu chegar lá no final da carreira, eu volto. Então, pessoal, cheguei aqui no último espacinho aqui da parte onde eu iniciei, tá? Cheguei aqui no último espacinho, fiz o ponto alto no espaço. Vou fazer uma correntinha, vou laçar o fio, aliás, não vou laçar o fio, perdão. Nesse ponto aqui, nessas 3 correntinhas que eu fiz logo no início, ó, 1, 2, 3, eu vou lá na terceira, ó, trago aqui o meu fio pra frente, ó, pego o fio lá atrás, trago pra frente e passo pela outra argolinha. Então, eu tô aqui finalizando a carreira, tá? Então, fiz aqui o meu último ponto nesse espaço, fiz uma corrente, fechei a carreira, certo? Agora, eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo pro próximo ponto. Então, olha lá como é que eu vou fazer. Vou pegar minha agulha, vou inserir aqui sem dar laçada, tá? Só inserir de frente para trás. Pego o meu fio que tá atrás, trago para frente e passo por dentro da argolinha. Então, eu caminhei pro próximo ponto com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar para dentro desse espacinho, ó. Insiro minha agulha no espacinho, vou lá atrás, trago o fio para frente e passo por dentro da argolinha. Então, agora eu caminhei para dentro do espacinho. Agora, eu vou caminhar para dentro do próximo ponto, ó. Levo a agulha para trás, trago o fio para frente, passo pela argolinha e agora eu tô sobre este ponto aqui. Só que eu quero, na verdade, caminhar até este espaço. Vou aqui com a minha agulha para trás, trago o fio para frente, passo por dentro do espacinho. Então, o que foi que eu fiz, na verdade? Eu não fiz ponto nenhum. Eu só terminei minha carreira nesse aqui, ó, e caminhei com pontos baixíssimos, porque eu quero iniciar a nova carreira dentro desse segundo espaço. Por isso que eu caminhei para lá. E eu caminho com pontos baixíssimos para que eu não construa nada até eu chegar onde eu quero para iniciar minha carreira lá. Então, agora sim, eu vou iniciar minha carreira com 1, 2, 3 correntinhas e mais uma para o espaço. Vou laçar o fio e vou fazer um ponto logo no ponto seguinte. Lembrando que eu tô trabalhando aqui com ponto alto alongado, tá? E aqui eu tô começando com 4 correntinhas. Antes eu tava começando com 4 correntinhas para que elas 4 valessem como ponto alto. Só que agora eu tô contando só 3 correntes para o ponto alto e mais uma para o espaço, tá? Para que essa parte da cava não fique muito funda. Então, vou fazer aqui uma corrente, próximo espacinho, ponto alto. Uma corrente, próximo espacinho, ponto alto. Então, agora eu sigo fazendo o padrão de pontos, faço o meu leque, continuo fazendo meus buraquinhos, até eu chegar aqui no outro lado, onde eu vou voltar e passar junto contigo, tá? Então, cheguei aqui, olha, pertinho da parte da cava. Então, vou fazer aqui uma correntinha, no último espacinho vou fazer o ponto alto. E já vou direto pro primeiro espacinho aqui fazer também um ponto alto. Certo? Aqui eu não faço espaço entre um e outro, tá? Daqui eu passei daqui direto pra cá. Então, não tem correntinha aqui entre esse último aqui e o primeiro aqui da parte de trás, tá? Uma correntinha, próximo espacinho, ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, ponto alto. E assim eu sigo fazendo até chegar no fim da carreira, tá? Ficando assim a parte de baixo. Então, cheguei aqui no fim, olha, tô com o último espacinho só na minha frente, vou fazer uma correntinha, já fiz uma correntinha, vou fazer um ponto alto aqui no último espaço, sem espaço de corrente, faço um ponto alto também no primeiro espaço. Tá? Então, fiquei com um no último e um no primeiro e não deixei espaço de corrente aqui. Faço uma correntinha e confiro aqui, prendo numa, duas, na terceira correntinha aqui do início, eu prendo com um ponto baixíssimo. Prontinho, ficou assim, ó. Vou caminhar aqui pra frente. Vou fazer uma, duas, três, 4. Eu vou fazer agora 5 correntinhas, tá? Porque eu tô achando que tá ficando muito pequenininho com 3. 1, 2, 3, 4 para valer o ponto alto alongado e mais uma para valer o espaço, tá? Vou no próximo espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha.
uma correntinha e ponto alto no espaço, ponto padrão que a gente já vinha fazendo, tá? Então, cheguei aqui na parte de emenda aqui do outro lado, ó. Então, toda vez que a gente for passar por aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. No último espacinho aqui, eu vou fazer um ponto. E sem espaço de corrente, vou lá no primeiro espacinho e faço outro ponto. Então, sempre vai ser a mesma coisa, tá? Uma correntinha, próximo espacinho, ponto alto. Então, aqui não tem segredo. Ó, toda vez que eu passar por aqui, um ponto no último espaço e um ponto no primeiro espaço sem espacinho de corrente, tá? Então, cheguei aqui no final, ó, faço a última correntinha e no último espacinho vou fazer um ponto alto. Sem espaço de corrente, vou lá no primeiro e faço também um ponto alto. Faço uma correntinha, conto aqui a quarta corrente, ó, 1, 2, 3 na quarta, eu faço aqui um ponto baixíssimo. Tá? Então, finalizando aqui mais uma carreira. Vou caminhar aqui para dentro do primeiro espaço com um ponto baixíssimo e vou subir novamente 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 para ficar valendo um ponto e mais uma para ficar valendo de espaço. E vou fazer aqui, todas as carreiras que eu vou fazer a partir de agora, inicia do mesmo jeito e finaliza do mesmo jeito. E quando passar aqui pela cava, passa do mesmo jeito. Então, eu vou ter que fazer aqui um total de 14 carreiras, contando aqui da primeira, depois da parte colorida, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá faltando aqui 8 carreirinhas, certo? Então, vou fazer aqui minhas 8 carreiras e já volto. Então, finalizei aqui, tô aqui no finalzinho da carreira, vou fazer mais uma correntinha, um ponto no último espaço e vou fechar com ponto baixíssimo na primeira, na segunda, na terceira correntinha, tá? Fazendo aqui o ponto do último buraquinho e o ponto do primeiro ficarem juntos, sem corrente no meio. Vou fazer mais uma correntinha e vou cortar esse fio, porque a gente vai começar a segunda parte colorida, tá? Então, a gente vai repetir todo esse padrão aqui, agora nessa parte de baixo. Então, meninas, essa parte aqui é a cava do braço, tá? E essa parte aqui é que fica embaixo da cava, onde a gente fez aqueles pontinhos que não tinha corrente, tá? O último do último espaço com o primeiro do primeiro espaço sem corrente, fui fazendo até aqui. Eu vou começar minha carreira bem próximo daqui, tá? Uns 2 ou 3 quadradinhos aqui antes. A nossa carreira agora, ela vai ser totalmente fechada, então ela não vai ter corrente, tá? Então, eu prendo aqui, vou subir aqui com 4 correntinhas. Tá? Se subir com 4, aperta um pouquinho mais a tua corrente, ou então faz com um tanto de corrente que dê a altura do teu ponto alongado, tá? Então, fiz aqui as minhas 4 correntinhas, vou colocar aqui logo no ponto seguinte um ponto alto, ó. Dentro do próximo buraquinho, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do último espaço, ó, antes daquele que não tem corrente, dentro do último espaço, faço um ponto alto. E desse ponto alto, eu já faço outro ponto alto lá no primeiro buraquinho, ó. Pronto. Então, ficou assim, ó. O último espacinho com um ponto e o primeiro espacinho com outro ponto, sem corrente entre eles. Então, vou fazer aqui agora, sobre o ponto, vou fazer um ponto. E no espaço, vou fazer outro ponto. Sobre o ponto, eu vou fazer um ponto. E no espaço, eu vou fazer outro ponto. Agora, eu sigo fazendo esse padrão aqui por toda a carreira, fazendo um ponto sobre ponto, ponto no espaço. Quando eu chegar bem aqui no leque, eu volto contigo. Então, cheguei aqui onde tem o leque, tá? Então, fiz aqui o último espacinho, o último ponto no espaço. Vou fazer aqui um ponto alto sobre o ponto alto do leque. Ponto alto no segundo ponto alto do leque. E vou fazer um leque dentro dele. Então, vou fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. E nos 2 últimos pontos eu vou fazer mais 2 pontos altos. Meninas, vocês já conhecem o nosso canal, já viram os outros vídeos? Te convido aí para assistir, tá? Os outros vídeos, não te esquece também de dar o like, que ajuda bastante aqui no trabalho, tá? Ajuda com que outras pessoas também recebam os vídeos e também façam essas aulinhas. Compartilha também com as tuas amigas que possa querer fazer, que possa querer aprender um pouco mais do crochê, tá bom? Isso me ajuda também bastante, então não te esquece. Se não for inscrito, te inscreve e dê um like agora para não esquecer, tá bom? Então, bora lá, continuando. Então, o resto da carreira a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? A gente vai fazer ponto sobre ponto, ponto no espaço, e eu vou continuar aqui a minha carreira. Quando eu chegar aqui na parte da cava, ó,
A gente vai fazer no último espacinho um ponto alto e no primeiro espacinho um ponto alto sem corrente, igual como eu fiz lá no início. E vou seguir minha carreira até chegar no leque, onde eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse leque agora e vou voltar contigo lá no fim da carreira. Então, cheguei aqui no fim da carreira, ó, fiz o ponto alto aqui no espaço, vou fazer aqui o ponto alto no último ponto. E aqui no espaço, como eu já fiz a correntinha, eu vou só finalizar a carreira na última correntinha aqui em cima, com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha e vou cortar meu fio, trocar para cor laranja. A sequência de cores é a mesma sequência da parte de cima, tá? Primeiro laranja, verde, amarelo, laranja, vermelho, então a gente vai seguir a mesma sequência. Quando for para iniciar a nova carreira, eu não vou começar na mesma direção que eu comecei essa, porque senão fica aquele caminho de corrente. Então, eu vou começar em outro lugar, tá? Qualquer outro lugar. Então, eu vou começar, por exemplo, aqui. Vou fazer aqui 4 correntinhas e vou fazer aqui os pontos altos. Vou fazer os pontos altos até chegar no penúltimo ponto, tá? Então, vou fazer aqui. Então, olha só, cheguei aqui no último ponto. Como agora não vai ter mais buraquinhos, para tu não te confundir, tá? Não confundir aqui quando chegar na parte de baixo, o que a gente vai fazer? Prende com 2 marcadores o primeiro ponto aqui, ó. O último ponto, aliás, e o primeiro da subida aqui. Porque a gente tá fazendo aqui, olha, a gente desce e depois a gente sobe, né? Então, é aquela parte aqui do lado que vai ficar uma descida e uma subida. Então, é aquela parte que não vai ter corrente, ó. Então, prende os 2 últimos pontos, que é justamente para tu não confundir. Nesses 2 a gente não vai fazer nada. Eu vou aqui de onde eu tô, ó. Então, o próximo ponto seria esse que tá preso, tá vendo? E o primeiro ponto da subida seria o outro que também tá preso. Então, eu não vou usar nenhum dos 2 e já vou passar direto pro próximo, ó. Então, eu tô pulando aqui 2 pontos. Eu tô pulando aqui um ponto da descida e um ponto da subida. Então, eu vou fazer isso e vou continuar fazendo a minha carreira. E aí, já marca, já deixa aqui o marcador para a próxima carreira. Então, olha lá, vou tirar esse marcador. E esse ponto aqui e esse aqui, ó, eu já vou deixar eles presos, porque eu sei que eles 2 eles não têm que ser feitos, tá? Eu gosto muito de usar marcadores para não confundir, porque muita gente vai chegar aqui e vai passar direto, sem deixar esses 2 pontos juntinhos, tá? Sem pular, na verdade, esses 2, ó. Então, é importante que a gente sempre pule esse ponto e esse aqui, tá? Então, é importante que eu vou pular na próxima carreira os 2 pontos que vão ficar no marcador. E agora que é só seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar no leque, também não tem segredo não, a gente já até fez essa parte do leque lá na parte anterior, né? Então, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, repito o leque dentro do espaço e sigo fazendo ponto sobre ponto em todos os pontos, tá? Então, eu vou voltar contigo só quando eu for finalizar a carreira agora. Então, finalizei aqui a carreira, ó, tô com o meu último ponto aqui na agulha. Vou fechar aqui na correntinha mais alta, ó, lá em cima com ponto baixíssimo. Então, não tem segredo, tá, gente? Agora a gente vai fazer toda a repetição, mesma repetição do início, com mesmas cores, tá? Só um cuidado aqui, quando tu passares por essa carreira aqui, por esse ponto, né, que eu emendei essas 3 correntinhas, cuidado para não fazer aqui um aumento sem querer, porque acaba que a emenda parece que aparece aqui um novo ponto, tá? Então, tem sempre esse cuidado de ver se tá ficando ponto sobre ponto, ó. Ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, para que não tenha nenhum aumento acidental aí, tá? Porque senão vai ficar deformada aí tua saída, tá bom? Então, não te esquece de pular sempre os 2 aqui da parte da cava. Esses 2 que a gente pula é sempre aqueles que ficam na direção da cava do braço, tá? Então, não te esquece que eles 2 sempre vão ter que ser pulados. Então, põe logo lá o marcador para tu não esquecer. Certo? Então, eu vou fazer aqui todas as minhas repetições e volto contigo quando eu tiver terminado aqui a cor roxa, tá? Então, faz toda essa repetição de novo. Então, meninas, eu finalizei aqui as 7 carreiras do arco-íris, ó, fazendo a mesma sequência que eu fiz aqui em cima, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente agora vai voltar para o cru, só que agora eu vou usar uma agulha número 4, uma agulha bem grande, tá? Porque eu quero aqui que essa parte de baixo, após o arco-íris, ela abra um pouquinho, porque é tipo uma sainha.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu início de carreira aqui dentro do leque, ó. Então, vou prender aqui meu fio. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas, tá? Vou aqui dentro ainda faço aqui um ponto alto. Pronto, então eu tenho aqui minhas 2 perninhas aqui do meu leque. Isso aqui é só metade do leque, tá? Vou fazer outra metade quando eu finalizar a carreira. Daqui eu vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto aqui, ó. No próximo vou fazer um ponto alongado. Tá? Uma correntinha, vou pular o próximo, no próximo aqui um ponto alongado. Então, o mesmo ponto, tá? Mesmo ponto que a gente já vinha fazendo. Pula um, faz um ponto alongado, ó. Tira um, tira dois, tá? Então, vou sempre fazer uma corrente pulando um, tirando... E vou aqui até chegar nessa parte aqui, que é a lateral da nossa peça, e eu vou voltar contigo. Então, cheguei aqui na parte da lateral, ó. Fiz aqui uma correntinha, eu tenho aqui 3 pontos na minha frente, tá vendo? Então, vou pular um, vou no próximo e vou fazer um ponto alongado. Aqui eu não vou fazer espaço de corrente, já vou aqui pular o primeiro, ó. No próximo, vou fazer o próximo ponto. Certo? Então, aqui entre esse penúltimo aqui dessa carreira e o segundo, no caso da subida aqui, né? Eu não vou fazer espaço de corrente, tá? Então, faço uma correntinha, pulo um no próximo, e agora eu sigo fazendo do mesmo jeito. Uma correntinha, pulo um, no próximo faço meu ponto alongado. Então, vai fazendo até chegar lá próximo do próximo leque, tá? Próximo do próximo cantinho aqui, eu já volto. Cheguei aqui no Vzinho, ó. No penúltimo ponto também, só falta um para finalizar a carreira. Vou fazer uma correntinha, já vou aqui para dentro do Vzinho fazer o meu Vzinho não, meu leque, né? Faço um ponto, volto no mesmo espacinho, ó. Faço outro ponto, faço 2 correntinhas, volto ainda no mesmo espacinho e faço mais 2 pontos. Faço uma correntinha, pulo o primeiro no segundo, faço o primeiro ponto. E agora é só seguir fazendo correntinha, pulo um de base, no próximo ponto alto. Certo? Então, a gente vai fazendo aqui. Quando chegar aqui nessa parte da lateral, novamente, faz a mesma coisa que foi feito no outro lado. Então, eu volto aqui contigo no final da carreira, onde a gente vai fazer a outra metade aqui desse leque, tá? Ó, então agora eu vou fazer aqui, eu tô aqui no penúltimo ponto, olha, tá vendo? Faltando um ponto aqui, aqui na frente eu tenho o leque. Então, eu vou entrar aqui no espacinho, vou fazer um ponto alto, vou voltar ainda e fazer outro ponto alto. Então, tá aqui a outra parte do leque que tava faltando, agora tá faltando as correntinhas. Eu não vou fazer correntinha, tá? Eu vou entrar aqui na parte, na 4ª correntinha e fazer um ponto baixo. Tá? Então, ficou aqui o nosso leque com um ponto baixo no meio. Então, agora eu vou por dentro do leque, ó, e vou fazer outro ponto baixo. E aí, vou subir com mais 2 correntinhas, certo? Vou voltar aqui no leque e vou fazer um ponto alto. Prontinho, metade do leque de novo. Então, sempre a gente vai finalizar a carreira dessa forma e vamos iniciar a carreira do mesmo jeito em todas as carreiras, tá? Então, uma correntinha, ponto alto no espaço, uma correntinha, ponto alto no espaço, uma correntinha. Agora é só seguir fazendo correntinha e ponto alto no espaço até chegar lá na lateral. Então, eu cheguei aqui na parte lateral, ó. Tá? Onde eu tenho que fazer os 2 pontos sem corrente. Eu vou colocar aqui um marcador para não esquecer que nessa hora aqui não tem corrente, tá? Vou colocar também lá do outro lado. Ó, a próxima lateral tá bem aqui. Esses 2 pontinhos aqui ficaram juntos. Eu vou colocar aqui o marcador neles para eu lembrar sempre que nessa hora aqui não vai ter corrente. Então, vamos voltar para cá. Então, tô aqui no penúltimo espaço ainda, vou fazer já fiz aqui a correntinha, vou fazer aqui ainda um ponto nesse espaço. Desse ponto aqui, onde está o marcador, ó, até o outro ponto não tem corrente. E agora eu vou fazer normalmente, corrente, ponto alto, até
que eu vou passar lá no outro do mesmo jeito, tá? Então, eu vou voltar contigo lá no final da carreira. Então, cheguei aqui, ó, no final, tô aqui no último espacinho, já fiz a correntinha, vou pra dentro, pro meio do lequinho e vou fazer 2 pontos altos, ó, 1 e 2. Então, vejam que eu tô terminando do mesmo jeito que eu terminei outra carreira. Então, aqui já tenho os dois lados do leque, só falta a corrente, mas eu não vou fazer a corrente. Eu vou entrar aqui na quarta correntinha, na última correntinha, né? E vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Vou por dentro, ó, entre os 2 primeiros pontos, é no meio do leque, tá? E vou fazer aqui um ponto baixo, mais 2 correntinhas e vou fazer outro ponto alto, mais um ponto aqui. Então, esse que eu subi aqui, mais esse, fica 2 pontos. Então, do mesmo jeito todas as carreiras, tá? Então, aqui eu vou fazer um total de 5 carreirinhas. Então, já fiz 1, 2, faz lá mais 3 e daqui a pouco eu volto. Então, olha só, meninas, eu terminei aqui minhas 5 carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, fazendo aqui aquela parte da lateral, né? Fazendo o último buraquinho e o primeiro aqui sem correntinha, tá? Então, fiz aqui 5 carreiras. Caso tu queira mais comprido, tu pode fazer mais carreiras, só que tem que levar em consideração aqui o tamanho da tua franja, tá? Então, considerando aqui o tamanho da minha franja, mais todo o tanto que eu já teci, já experimentei, então aqui com 5 carreiras para mim já tava bom, tá bom? Aqui para fazer a franja, eu trouxe aqui como foi que eu fiz, já coloquei aqui algumas, né? Como é que a gente vai fazer para fazer essa franja? Tu vai escolher um objeto que tenha mais ou menos aí o tamanho da tua franja, um pedaço de papelão, pode ser qualquer coisa. Eu vou colocar, isso aqui é o meu Kindle, então eu vou colocar aqui porque eu vou cortar e eu não quero arranhar ele, tá? Então eu vou colocar esse papel só por causa disso. E vou enrolar aqui. Vou te falar a medida que tem, tá? Esse negócio, olha, ele tem mais ou menos uns 11 centímetros e meio, certo? Então, se quiser uma franja do mesmo tamanho, é só cortar um papelão desse tamanho que já dá certo. Tá? Então, vou colocar aqui esse papel, porque eu não quero arranhar na hora do corte. E aí, eu vou enrolar aqui várias vezes, tá? Tentando aqui não sobrepor muito, mas também não tem tanto mistério, não, tá? Não tem que ter tanto cuidado, não. Até porque a franja pode ser acertada depois, tá? Então, a gente vai rodar aqui várias vezes. Como eu já cortei aqui várias, eu vou cortar aqui só um pouquinho para poder te mostrar. Então, já enrolei aqui alguns. Pode enrolar até encher todo o teu papelão lá, ou sei lá com o que tu vai medir, uma capa de CD. Aí, a gente vai e corta. Eu tô fazendo aqui a minha franja com 4 tirinhas, tá? Então, olha lá, eu pego 4 tiras das que eu cortei. Pode cortar várias lá. Depois a gente faz a colocação da franja. Então, vou pegar aqui 4 tiras, 1, 2, 3 e 4. E vou colocar dessa maneira. Peguei as 4, vou colocar aqui ponta com ponta. Vou pegar essa parte com a ajuda da minha agulha. Que se mandou daqui, ó. Aqui é a minha agulha. E vou colocar aqui no buraquinho. Todos os buraquinhos vão ter uma franja de 4 pontinhas, tá? Então, vou aqui no buraquinho, ó, de baixo pra cima. Vou passar aqui os 4 fiozinhos. E depois vou passar tudo por dentro. Todas as franjas vão ser colocadas da mesma maneira, tá? Tanto na parte de baixo quanto na parte da manga, a gente vai colocar do mesmo jeito, tá? Então, cada buraquinho desse vai ter uma franjinha dessa com 4 fiozinhos, tá? Eu vou te mostrar agora como é que põe lá na parte do ombro. Então, para colocar a franja aqui na parte do ombro, ó, eu não tenho buraquinhos, né? Eu só tenho os pontos altos, as cabecinhas aí dos pontos altos. Então, o que eu vou fazer? No primeiro ponto alto, ó, no primeiro, já trago aqui a minha agulha de baixo para cima, pego aqui, já virei aqui as 4 pontinhas, ó. Faço a mesma coisa. Depois eu passo tudo por aqui por dentro, ó. E assim eu vou colocar todas elas. A diferença é que aqui, como não tem buraquinhos, então fui colocando assim, ó. Coloquei uma franja, pulei um ponto. Coloquei franja no outro ponto, pulei o outro. Então, eu fui colocando num e no outro não, tá? Então, foi assim que eu fiz toda a franja. Só deixei essa daqui para te mostrar que a gente pode colocar essa franja diretamente no ponto alto, não precisa do buraquinho, tá? Então, já coloquei aqui do outro lado. Fica um espaço legal, se colocar um e faltar um, ó. Fica um ombrinho bem coberto.
Se quiser pular 2, pode, só que aí vai ficar uma franja muito longe da outra e o ombro vai ficar descoberto, certo? Então agora a gente vai fazer aqui o acabamento do pescoço. O acabamento do pescoço a gente vai fazer apenas uma carreirinha de ponto baixo, não tem necessidade de fazer mais do que isso. Se quisesse deixar assim mesmo, já podia também. Eu vou fazer aqui uma carreirinha só para firmar mais esse final, tá? Então eu vou prender aqui meu ponto aqui por cima do ombro, dentro do espacinho, ó. Vou logo fazendo aqui um ponto baixo. Sobre o ponto, ponto baixo. No espaço, ponto baixo. Sobre o ponto, ponto baixo, e assim eu vou fazendo por toda a volta, tá? Então prendi aqui, fiz logo o primeiro ponto dentro do espaço e agora é só fazendo. Quando chegar lá na parte de baixo, lá na parte do decote, do Vzinho, eu vou voltar para te mostrar como é que eu vou fazer por lá, tá? Quando chegar aqui na parte mais baixa do decote, eu volto aqui contigo. Então essa é a parte mais baixa do decote, foi até legal que caiu bem na parte que eu comecei e ficou aquela pontinha. Então olha o que a gente vai fazer. Na primeira carreira, nessa primeira parte aqui, eu pulei 2 pontos, tá vendo? Então eu vou fazer o primeiro. No segundo, eu vou fazer o ponto, mas eu não vou fechar. Vou trazer o fio para frente, não vou finalizar o ponto. Vou lá no pontinho que eu fiz o meu leque. Vou fazer o pontinho aqui também, não vou fechar. Vou aqui no espacinho, ó. Vou fazer aqui o ponto e agora eu vou fechar esses 3 pontos de uma vez, ó. Tá? Faço mais um ponto dentro do espacinho ainda. E agora é só seguir fazendo normalmente, ó, ponto sobre ponto, ponto no espacinho, ponto sobre ponto, ponto no espacinho, tá? Então é só agora seguir. Por que eu fiz essa diminuição de 3 pontos aqui no centro? Porque se eu não fizesse, eu fosse só fazendo ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, essa parte ia ficar arredondada. Eu não quero que ela fique arredondada, eu quero que ela fique com o bico, como ela tava, tá? E por isso que eu fiz essa diminuição aí no centro. Mas agora, então, é só fazer ponto sobre ponto, ponto no espaço, e quando chegar lá no outro decote, é só fazer a mesma coisa, tá? Então, vou te explicar de novo o que foi que eu fiz, ó. Bem aqui eu tenho que colocar 2 pontos, já que na primeira carreira eu tinha pulado 2 correntes. Então, eu fiz o primeiro ponto normalmente, o segundo ponto eu não fechei, o ponto do leque também eu não fechei, e o primeiro ponto aqui eu não fechei, fechando todos 3 de uma vez. Depois eu finalizei com um ponto normal e depois eu segui fazendo ponto sobre ponto, ponto no espaço, ponto sobre ponto, ponto no espaço, tá? Foi isso que eu fiz. Então agora é só finalizar a carreira dessa forma e depois eu vou te mostrar já tudo prontinho na manequim com as medidas finais, tá bom? Então, meninas, está aqui nossa peça finalizada. Tá aqui as nossas carreirinhas, ó, na sequência do arco-íris, como a gente fez. A carreirinha de ponto baixo aqui em torno do pescoço. A nossa franja que eu coloquei aqui no braço, fazendo num ponto, pulando outro, fazendo outro, pulando outro, tá vendo? Então ficou um comprimento bom, eu acho, né? Ficou um comprimento bom. Aqui é a nossa repetição de cor e a franja lá de baixo, tá? Aqui na parte de baixo do braço, ó, eu não fiz nada não, tá? Eu acho que não precisa aí de acabamento, até porque a franja vai ficar cobrindo, né? Então eu não achei necessário colocar nada, tá? Então espero muito que tu tenha gostado aí do vídeo. Espero muito que tu compartilhe com as tuas amigas. Curte aí o canal se não curtiu ainda. Te inscreve para não perder nenhuma novidade e até a próxima.